Pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu baixar o som aqui da música ao fundo, vamos lá. Sou Silvia Caringi, nossa live das quartas-feiras às 18 horas. Sou Silvia Caringi, terapeuta, consultora de Feng Shui, taróloga, trabalho com baralho cigano, trabalho com vários tipos de energização, também com defumação, porque os nossos ambientes são necessários essa defumação. Hoje nós vamos ter um convidado, né, no nosso bate-papo da Alquimia da Alma. Ele é um massoterapeuta, acupunturista, e nós vamos falar ainda, continuar falando sobre os 5 elementos: terra, fogo, água e ar. Porque cada elemento, ele atua numa área da nossa vida. E influencia, né, todos nós temos características desses elementos. Por exemplo, o meu signo é signo de água, eu sou uma canceriana, e elementos de água. Se eu for ver minha casa, ela não tem muitos elementos de água, ela tem muitos elementos de madeira. E a água, ela encharca a madeira, né? E que ao mesmo tempo, quando o fogo queima a madeira, se ela está encharcada, ela acaba não absorvendo o fogo, não absorve o fogo não queima a madeira por ela estar encharcada, né? Eu vou chamar o nosso convidado para a gente fazer esse bate-papo, né? Quero falar também que a semana que vem eu estou começando um curso de baralho cigano online, às segundas-feiras. Se você tiver interesse, fala comigo. E presencial vai ser lá em Santa Amaro, aos sábados, ok? Então, vamos convidar. E vocês aí vão se aproximando, vão chegando, que eu já vou mandar o convite para vocês. Essa live vai ficar online no IGTV para que vocês tirem maior proveito de todas essas informações que vocês vão receber, né? E aí, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Silvia? Tudo bem. Eu Que já estava bom, que fazendo bom. dando uma pré, né? Já falando mais ou menos algumas coisas. O que nós vamos falar hoje? Vamos dar dicas, vamos falar dos elementos, né? E o que os elementos. Opa, Tava caiu o livro. gostando. E o que os elementos acabam influenciando na nossa vida. Eu estava até falando que eu sou uma Sim, canceriana, influenciam canceriana, comportamentos, né? Sim, sim, mas isso tem a ver também com o tipo, o biótipo, né? Que cada um tem um biotipo que também se encaixa dentro dos elementos, sim, tem, com certeza. né? Eu estava dando uma estudadinha, estava fazendo a lição de casa aqui, né? Então, Uhum. acho que uma coisa que. A primeira coisa que eu olhei, assim, que é, bate, assim, né? Para a gente falar de alquimia da alma, né? Então, para a medicina chinesa, as Ah, doenças elas podem ter causas externas, causas internas, que é o nosso sim, emocional, e fatores ainda que não são nem internos nem externos, que são do estilo de vida. Só que até o estilo de vida, ele é mantido ou ele é feito por conta das questões internas, né? E então, mas aí a gente tem outro elemento no caso, para a gente falar de alquimia da alma, que é o eu superior, ou o self, né? Então a gente poderia chamar, a gente tem o ego, o self inferior, e o eu superior, que é aquele que dá assim para a gente o propósito de vida, né? Para que a gente vem aqui? O que a gente está aqui para fazer o quê, né? E já o ego é aquele cara egoísta que só pensa nele. A hora que a gente começa a fazer uma cisão e se afastar do nosso propósito de vida, assim,
Aí que as coisas, as desarmonias começam a acontecer na gente, né? É a dor da separação, é a separação da Sim, gente, dessa consciência que está individualizada aqui, né, nesse ego, com a fonte divina, né, com o eu superior, né? É essa separação que produz o vazio da alma, algo como uma dor de saudade. Então, é ela que vai arrumar, vai gerar as doenças por conta da gente procurar as compensações, né? Na sim. comida, em posses, em dinheiro, no sexo, trabalho, exercício de mais, exercício de menos, conhecimento de mais, ascetismo, religião, drogas, crime, insanidade, crueldade, porque tudo vira, tudo que tem a sua compensação pode virar um vício, né? Com E aí certeza. o que vai estar fazendo a gente cair para esse problema ou cair para aquele outro problema é mais uma questão de. Deixa eu só ver um negócio aqui. É mais uma questão de. Como que a gente fala? A tendência do nosso espírito mesmo, do nosso psiquismo, do que a gente traz, né? Sim. O tema do nosso vazio, o que está nos faltando. E nessa hora, os elementos eles também vão participar, a depender do nosso biotipo, se a gente é terra, se a gente é mais yin ou mais yang, as compensações por comida, as compensações nos relacionamentos, sobre se E você aquele pode ditador equilibrar os seus se ambientes impõe, também né? de acordo com esses elementos. Tipo, se a pessoa for muito Sim, água, ela pode equilibrar colocando mais o elemento terra para poder dar uma equilibrada no ambiente e acaba equilibrando ela, porque o ambiente mostra quem você é. que é a mesma coisa que a gente vai procurar fazer quando a gente trata esse paciente com acupuntura. É esse mesmo raciocínio, né? Ah, então, por exemplo, eu falei muito na primeira live da madeira, do fígado, da frustração e da raiva, né? Mas, como você estava falando, quem que alimenta a madeira? A água. As águas são as emoções, né? Então, se a emoção não flui, aí teremos problemas. Aí, no caso das emoções dentro da nossa casa, como um reflexo da gente, do nosso espaço, ah, por que quebra descarga e vaza Então, água, depois não qualquer enche a casa? encanamento que tenha vazamento, água limpa, são emoções que não estão sendo trabalhadas. Então, explode o cano, explode por causa da emoção que tá. A pessoa não fala, não extravasa. Isso é uma das linhas. Quando você fala de descarga, porque o problema maior, os banheiros são onde existem as maiores negatividades. Porque quando você dá descarga na água, a água vai embora, ela puxa a sua energia, então ela está roubando a sua prosperidade. Então, nesse sentido, essa descarga, essa água, ela está roubando a sua prosperidade. Por isso que é usual a gente deixar os banheiros de tampa do vaso sanitário abaixado e portas dos banheiros fechadas. Porque nos Ó, banheiros são onde nós depositamos os nossos restos, os nossos resíduos. Todos eles. Até quando você vai tomar banho, você tem células, pele cai no banheiro. E se você toma um banho para se limpar e você não limpou o seu banheiro antes, quando você sai
desse banho do box, com certeza toda a sujeira volta para você e pode ficar pior do que era, do que estava. Então, assim, o banheiro é um local assim, que precisa um cuidado especial no Feng Shui. Tá? E encanamentos de água limpa são emoções que as pessoas não conseguem extravasar, elas simplesmente elas não falam se amam, se têm raiva, todos os tipos de emoções. Vazamento de Elas água guardam, é né? prosperidade indo embora. Então tem que cuidado porque tem que fechar esses vazamentos. Perda de Uhum. dinheiro. Certo, e tem muita repressão aí também, né? Guarda-se muita coisa aí também, né? Sim, sim. Porque quando explode, você está represando suas emoções, os seus sentimentos. Você não fala. Porque existem pessoas que elas simplesmente não falam o que elas têm que falar. Elas guardam para elas. E quanto mais elas guardam, mais vai dando problema na casa. Então, imagina se é um local onde moram mais de 3, 4 pessoas. Precisa ter um cuidado, precisa ter um diálogo, né? Uhum. Se tem muita energia negativa, começa a estourar as lâmpadas, a parte elétrica começa a estourar. Olha só. Tá? E no corpo dessa pessoa, no caso, o que que ela pode estar tendo? Dor no pescoço, tendinites, bursites, inflamações pelo todo o corpo, dor que anda, começa numa articulação, passa para outro lado, né? Todos esses tipos de problemas também ligados à frustração, repressão e raiva, até olhos, né? O fígado, a madeira, ela se abre nos olhos, né? Então ela pode ter problemas graves nos olhos também por causa disso. Olha só. Aí no caso, chama atenção, eu prometo que eu vou sair da madeira. Mas a gente acabou de entrar na primavera, né? Então tá propício falar disso, porque todos esses distúrbios, esses problemas, eles vão ficar evidentes agora. Eles vão se evidenciar mais, muito mais. E o fígado, ele é o general das emoções, né? Porque a emoção ela é a água que alimenta a madeira, né? É o rim que nutre o sangue do fígado dentro da fisiologia energética. Só que o fígado é aquele cara que regula o fluxo harmonioso do chi, do ki, da força vital e das nossas emoções. Então, tudo depende dele e ele vai parando quem mais estiver na vizinhança. Vai dando gastrite na pessoa, vai dando problemas de intestino, intestino irritável, tudo que é ligado à irritação e à inflamação, né? Inclusive as alergias. Sim. Então, por que que na primavera as alergias elas aumentam muito, né? Porque a gente tem a estação das flores, tem pólen, tem várias coisas, mas não é todo mundo que reage àquilo, porque a alergia é uma resposta exagerada do organismo e nem todo mundo responde igual. Por que que umas pessoas são mais sensíveis do que a outra? Do que as outras, né? Lógico que se me colocar qualquer um embaixo do ar-condicionado por 30 minutos vai dar ruim, né? Porque Sim. todo mundo tem limites. Mas dentro de condições normais, o nosso organismo, ele não, numa condição de saúde, ele não deve responder tão exacerbadamente, né, aos estímulos que vêm de fora.
Aí, no caso das alergias, a gente tem uma madeira em excesso que aumenta o quê? O fogo. A madeira gera o fogo. Só que esse fogo, quando ele está em excesso, ele prejudica o metal, os pulmões. E os pulmões regem a pele. Então a gente vai ter as psoríases, alergias de pele, o trato respiratório todo começa a ser prejudicado, né? E agora essa é a época que esses problemas vão ficar mais evidentes ainda. Porque a primavera é a estação do ano ligada ao movimento da madeira, que a gente vai pegar o fígado e a vesícula. E também a gente não pode esquecer do parzinho lá da vesícula, do fígado, que é a vesícula biliar. E aí a gente vai ter o oposto nas situações de fraqueza também. A vesícula fala para a gente da indecisão, incapacidade de tomar decisões, força de vontade, coragem diante da vida, timidez também. E porque o fígado é atitude, né? É a ação, né? Então, o que eu posso fazer na minha casa para aumentar a minha coragem diante da vida? O que vejo isso no Feng Shui? O que você pode modificar? Você pode modificar, porque assim, todos os elementos que você tem na sua casa e que são redondos ou curvos são falta de atitude. Você enrola, enrola, enrola para fazer as coisas. Quando você tem alguns elementos que são mais quadrados, linhas retas, é a decisão que você toma. Tá? Por quê? Porque os quadrados são energia masculina. Que a energia masculina é a ação. E os redondos são energia feminina. Então, quando você tem muitas curvas na sua casa, elementos muito arredondados, você não tem ação. Então, para ter ação, você tem que ter uma casa mais madeira, que é para ter ação, fazer as coisas, tá? E ter objetos em linhas retas. Então, almofadas quadradas, móveis de ponta, porque é a linha reta, é mostrando a direção, é a seta, a direção que você tem que seguir. Tá? Olha Então, que você vai ter ação desde que você faça isso, tenha esses elementos. Tá? E aí depois vem as cores, de acordo com a pessoa, a cada cor vai dando uma direcionamento, uma posição também. Boa noite, Manuela. Manuela dando boa noite. Gente, façam perguntas sobre Feng Shui. Isso. Gente, vocês Façam estão escutando perguntas agora, sobre podem né? fazer perguntas sobre os elementos, sobre Feng Shui, a parte de acupuntura, o que cada elemento rege no nosso corpo, e que a gente vai dar Gostaria. o que você pode fazer, tanto na parte de saúde, como na parte saúde do seu ambiente, né? Isso. A Helena, olha, A conheço reta aqui ela de implica Portugal. ação. Eu vou reto, eu vou em direção às coisas que precisam ser feitas. Se eu começo a dar muitas curvas, eu nunca chego a lugar nenhum. Eu demoro muito para ter aquela solução de alguma coisa, tá? Você pode, que nem no Feng Shui, eu uso muito as cores, tá? Intuitivo, mas existem escolas que posicionam tudo de acordo com os pontos cardeais, tá? Então, tem escolas que fazem isso também. E o ponto cardeal também vai dar um direcionamento. Então, assim, tenha coisas retas e você tem que, para você poder tomar as decisões, tá?
Fale, Muito Gi. legal. E esse padrão de postergar, de dar voltas, essa falta de ação, ela implica muito na estagnação do tio fígado. Quando a pessoa vive num marasmo, naquela melancolia, e a vida fica parada, ela não vai para frente, né? Então tudo bate, tudo amarra. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, a primavera é a estação do nascimento, crescimento. É Yang puro lá no seu início crescendo. A madeira, a árvore, ela cresce, né? Nem todas, né? Ó, tem 2 anos que eu tô aqui com esse. Olha aqui, uma intervenção de um pequeno aqui. Pode fechar a porta. Tchau. Fecha a porta, por favor. Perdão, mil perdões. Eu tenho um representante aqui porque eu gosto muito de verde, gosto muito de plantas. Então essa aqui é uma dracena, né? Um bambu da sorte. E o menino me desconcentrou completamente nesse momento. Vamos lá. Porque você falou que algumas Então, plantas não crescem e não nascem, não são todas. Você mostrou isso. essa sua planta. Essa Essa sua daqui, planta, por ela exemplo, está onde? Está ela na está se água ou está na terra? desenvolvendo. Tá na água, ela se desenvolve bem devagarzinho aqui. Tá? Ela está ela tá se desenvolvendo bem devagar aqui, né? Sim. Olha, tem Deixa aqui eu só responder o comentário que a pessoa fez. Tem estudos em sim, radiestesia que analisam essa questão de colocação de móveis conforme os pontos cardeais. Sim, tem, tá? Os pontos cardeais, para assim, muita gente, existe alguns consultores de Feng Shui que usam a parte de pontos cardeais, mas diferencia, tem muita diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul. Coisas que você pode utilizar no hemisfério norte, você não pode utilizar no hemisfério sul, porque não vai ter o mesmo desenvolvimento, não tem o mesmo significado. Por isso que eu prefiro usar outras escolas do Feng Shui, tá? Eu uso a escola das formas, a escola da intuição, porque aí essas escolas vão dar uma resposta muito melhor no nosso hemisfério, aqui no Brasil, tá? Fala da sua Dracena. é, então, ela cresce bem devagar, né? Ela cresce bem devagar, mas eu faço questão de ter alguma coisa verde dentro, porque aqui é tudo branco, né? Então, para quebrar um pouco. Ou às vezes uma lâmpada colorida também, né? Então eu acho que traz um pouco de vida, de harmonia também, né? É Sim. equilíbrio, né? Porque a madeira, ela não é só raiva, ela não é só frustração. Isso é quando a energia está mal trabalhada. Mas quando ela está em harmonia, em equilíbrio, ela dá foco e direcionamento para a gente, né? Então, Sim. esse é uma estação do ano, apesar da gente estar vivendo um período da história da humanidade, que a gente está vivendo astrologicamente um monte de coisas acontecendo, né, impondo uma reflexão, impondo uma parada de como as coisas procedem, a primavera está acontecendo e ainda é estação de nascimento, crescimento e desenvolvimento das coisas, Nossa, a sua imagem né? ficou muito ruim. Será que é a sua internet ou a minha? Eu até reiniciei a minha, o meu modem, antes de qualquer Ela coisa, para. parou, Oi? ela parou, a imagem parou, travou? Agora deu uma melhorada. Agora melhorou. Agora melhorou. Ah, ok. Deve Então, ser o sinal apesar mesmo. desse Então, eu aqui na certo, minha casa, eu tenho espada de São Jorge, eu tenho lírio da paz e elas são enormes, só que a minha fica na terra. E a minha espada, meu pé direito aqui é 2,5, as minhas espadas de São Jorge já estão curvando.
Então, assim, é proteção, a espada de São Jorge. Elas, o fato delas estarem na terra, elas acabam tendo mais força para que elas subam. Eu tenho a árvore da felicidade também, que também é uma maneira de proteção, que ela já está curvando também no teto. Então, assim, ajuda, as plantas acabam limpando os ambientes. Tá? Então, Ah, alguns muito tipos legal. de plantas são interessantes as pessoas terem. Principalmente o lírio da paz. Porque o lírio da paz, Hum, ela limpam energias psíquicas. Então, se as pessoas ficam pensando muita besteira, pensando muito, acaba tendo. Acaba limpando o lírio da paz, tá? O Nossa, manjericão, e além de todo ser mundo gosta, né? culinária. Oi? E todo mundo gosta de lírio da paz. Sim, as flores são lindas, né? Porque ela, no meu caso, a flor ela é um palmo, é o tamanho de um palmo da mão, porque eu tenho lírio gigante, Olha, né? grandona. O manjericão também, além de ser banho de manjericão é bom, porque traz prosperidade também, mas outras qualidades também. Numa próxima live a gente vai falar especificamente, a gente pode falar especificamente de algumas plantas e quais os elementos, quais as energias que essas plantas é, trazem, né? Ah, A muito gente fez bom. muito, eu fiz isso muito com a Lilica, sobre plantas, porque ela sabe muito. Sim, o lírio da paz, ele limpa energias psíquicas, tá? Então, assim, você pode colocar o lírio da paz em escritórios, na sua casa mesmo, se você... Muitos pensamentos ruins, ele vai acabar sendo um filtro, ok? E tem plantas que a gente poderia colocar no quarto também, né? Que ao invés de ela fazer aquela inversão de gás carbônico à noite, ela faz ao contrário, ela libera oxigênio à noite. Então dá para manter dentro de casa, É, dentro do a quarto. gente não A indica espada de São muito Jorge é dentro do uma. quarto, tá? Teve uma pessoa que falou que toma de banho de manjericão para defesa. Cada pessoa tem o seu banho de proteção e defesa. Não é todo mundo. Segundo a linha da Umbanda, não é todo mundo que pode tomar todas as ervas, o banho, tá? Hum, Então, gente, toma cuidado, presta atenção, tá? Mais para frente, eu vou fazer uma live que dê uma informação maior sobre isso, tá? E eu vou estar anunciando também, tá? Você ah, pode fazer isso, já que você é da Umbanda, por isso que eu falei assim, na Umbanda você acaba sabendo qual é a sua planta de proteção, que é o teu banho específico. É isso mesmo. ela está Porque cada um orientada, tem um então. santo de cabeça, então tem que respeitar isso. Por isso que não são todas as plantas que algumas pessoas podem tomar o banho, tá? Mas na nossa linha agora, você pode tomar banho de água com gás, né? Que a banho de água com gás, você limpa, tá? Tira tudo e limpa, tá? Na acupuntura, alguma coisa de defesa, o que poderia ser usado, Diego? Defesa. Bom, É, vamos lá. O que faria a pessoa precisar se defender, né? De novo, a gente vai estar mexendo com o fígado, no caso. Então, seria mais uma questão de fortalecer, né? Quando a gente pega os problemas da primavera, que vão ficar evidentes agora, a gente vai ter muito problema com vento, com alergia respiratória, com alergia de pele e também com os problemas musculares, dor miofascial, os nódulos de tensão, fibromialgia, né? Então, porque tudo vem dessa questão da agressividade, vem de todas essas coisas que a gente está martelando, né?
desde da live passada. A gente vai mexer muito na acupuntura com pontos que fortalecem o pulmão e o rim, né? Porque a água Pulmão gera são madeira tristezas, né? e o O pulmão pulmão mexe domina, com e o tristezas. mental domina. Oi? O pulmão mexe com as tristezas. Sim, porque acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? A água gera madeira. Se a água não é suficiente, você vai ter a melancolia, vai ter a frustração, vai faltar atitude. Aí a madeira não gera o fogo, a pessoa perde a alegria, porque o fogo é a alegria do coração. Logo acaba se afetando a terra e depois o metal. Ou a gente tem um problema inverso, um fígado, né, uma madeira em excesso que ah, acende demais o yang do fígado na direção do coração, na direção da cabeça. A pessoa tem cefaleias, tem dores de cabeça, tem problemas oculares, ela pode ter até problemas neurológicos, né? Parkinson, problemas motores também, AVC, né? Até que chega aquele ponto que, né, o coração, por sua vez, ele vai pegar o pulmão, porque ele trabalha junto com o pulmão e o fogo, ele domina o metal. Quando esse excesso todo de fogo que está vindo lá do fígado, ele vai ser demais para o metal, porque ele derrete o metal, digamos assim. Logo, o metal deixa de controlar a madeira. Ele não controla, essa madeira ela está exacerbada demais, esse fígado está exacerbado demais. Aí, nesse caso, todo esse calor ele começa a aparecer como doenças de pele, erupções cutâneas, inflamações também. Tudo isso pode ficar evidente em qualquer período do ano, mas para que a gente não escolhe as nossas emoções, né, pelos períodos, mas elas costumam se exacerbar agora, né? É muito comum. E aí, nesse caso, na acupuntura, proteção tem a ver com defesa, a necessidade de proteção, ou a pessoa que você perguntou, ou a pessoa se protege demais, ela tem muita couraça, ou ela se protege de menos, a gente pensa lá na vesícula fraca também, né? E então ela vai ter esse tipo de problema. A gente vai usar muito P9, que é um pontinho que fica bem aqui, ó, na linha do punho, ó, no espaço da articulação. P9, P7 vai ficar por aqui, pertinho, não sei se está focando aqui. A gente vai usar também B13, aqui, ficaria aqui na escápula, né? Entre as escápulas, lá nas costas. Rim também, os pontos das costas para rim. R3, que fica no tornozelo. F3, que é o ponto fonte do fígado que a gente usa, são grandes mobilizadores de energia. Então, aqui na mão a gente tem o IG4, que todo mundo conhece esse pontinho, né? Para dor. Ele é muito analgésico. E o F3 fica numa posição semelhante, só que no pé. A gente vai usar muito para mobilizar essas energias, dispersar esses excessos também, fazendo as sedações, né? E ajuda muito, entre outras coisas também.
Massagem também é ótimo para Sim. trabalhar essas coraças, esses problemas, principalmente quando a pessoa manifesta dor. E uma solução assim, a média e longo prazo, mas que é efetiva, resolutiva e que as pessoas fogem muito e elas precisam. Atividade física. Ah, sim, Atividade física. as pessoas acabam não fazendo o que tem que fazer, né? Nessa parte, que é a atividade Negligenciam física. muito. É a única coisa que vai tratar com efetividade as dores do corpo e também vai mexer na alma. Porque é o movimento, a vida é o movimento, a primavera é a estação do movimento, do que está em ascensão, do que está em crescimento. Apesar, como eu falei, desse esse período que a gente está vivendo, a gente está aí com 6 planetas para ficarem retrógrado, ou já estão, né? Ainda é o momento de tomar atitudes, de fazer as coisas na vida. Ainda está propício, né? Pelo menos Júpiter está ajudando, pelo menos, né? Então, para quem gosta Eu de não entendo muito astrologia, dos planetas. Eu não eu sou da... também não, eu só ouço os especialistas e eu estou repetindo. Confesso, né? Mas tudo bem, venha calhar. E aí, nesse caso, o Qigong ajuda muito, porque a pessoa que está lá desequilibrada, furiosa, meio difícil pôr ela para sentar e meditar, né? De pronto ela não vai conseguir. Então é muito A interessante ela furiosa, fazer ela isso pode, através. furiosa, ela com raiva, ela pode criar pedras na vesícula. Sim, porque ela vai reprimir novamente, vai estagnar. Toda essa energia que ela está sendo gerada, ela precisa ser trabalhada de outra forma. E se você pôr ela para parar ela, paralisar ela vai implodir por dentro. Então pode afetar o estômago, a vesícula, pode dar cálculo na vesícula, gastrite nervosa, gastrite erosiva, esofagite, né? As enxaquecas, como eu já falei, os problemas menstruais das mulheres acabam ficando piores, né? Porque toda mulher tem a síndrome pré-menstrual, mas não precisa ter atenção pré-menstrual, a TPM. E isso vai acontecer, né? É Entendi. isso. O que mais que a gente poderia falar, pensar? Ah, então ela precisa pôr toda essa energia em movimento. E se ela fizer isso com o corpo dela, vai mexer Sim. na cabeça, vai mexer na cabeça e ela vai tomar as atitudes na vida em que nas áreas da vida dela que ela precisa mexer. Né? Inclusive, quem sabe até mudar o ambiente dela, a casa dela, que não está colaborando, que não está Com ajudando. certeza. Tem que Né? mexer, tem que. Então, por isso que as pessoas, no final do ano, elas sempre estão mexendo, pintando, estão tirando o É, velho para o novo entrar. E nós estamos chegando praticamente, né, no final do ano. Então, as pessoas agora começam a pensar nessa parte de pintura e tudo isso para quê? Para poder fazer a renovação dos seus ambientes. E uhum, aí que acabam já não. é uma tentativa da gente se sentir renovado por dentro da Sim. gente. Mas Então, quando você não consegue renovar por dentro, você começa por fora, o externo. E aí você consegue fazer a coisa funcionar, a coisa andar. sim, Tá? só é preciso que haja uma evolução e a pessoa não fica presa dentro daquele mecanismo.
Fico com raiva, vou fazer faxina. Fico frustrado, mudo os móveis de lugar, mas não toma outras atitudes, né? Então, Sim. tudo. E aí ela fica presa naquele mecanismo, né? Eu já vi isso Aí também. joga um Isso. monte de coisa fora, depois se arrepende. Então tem todo um processo. Geralmente a tendência é guardar, né? Sim, Como guardam coisas. Cria estagnação, né? Cria estagnação. Essa época é o momento de botar tudo para movimentar. como nós tivemos a pandemia, então as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então elas já começaram a fazer isso. Então vai sobrar só para o final do ano fazer a pintura, Hum, né? A maquiagem final da casa, porque elas já tiveram tempo para tirar as coisas, reformular, refazer uma série de coisas. Pelo menos a grande maioria. sim. Limpou o Isso é ótimo. armário, tirou um monte de coisa. Então Né? as pessoas acabam chegando no final do ano. É a maquiagem final da. É a maquiagem que a pessoa vai fazer no seu ambiente. E quem estiver começando alguma coisa, um trabalho novo, um projeto novo, apesar de todos os pesares, o momento é propício. O Sim, momento eu tenho ajuda para feito, ação. eu tenho tirado as cartas semanais para as pessoas de acordo com os signos, né? Terra, fogo, água e ar, os elementos dos signos. Então, cada semana vai dando as aberturas que, agora, como é primavera, são as aberturas mesmo. Abrindo, as Essa coisas semana já acontecendo. foi? Oi? Essa semana já rolou essa tiragem de carta? Foi, eu faço sempre no domingo. Eu Domingo que vai perdi. valer a semana até o sábado. Aí no próximo domingo eu tiro novamente, né? E assim O vai, que porque aí que a pessoa saiu pode para a Terra? programar. O que que saiu para os signos de Terra? Oi? O Ai, que que agora eu não vou saiu para lembrar. Tem que ir o lá na, você tem que ir lá Capricórnio? lá e ver o que saiu, porque é o que sai as Eu sou cartas do momento. Capricórnio. Eu só quero trabalhar e ganhar dinheiro no momento. É bom, né? Então, tudo isso não é só você mexer no Feng Shui, não é só você mexer no Qi, colocar as agulhas, mas também você fazer algumas práticas. Porque você vai movimentando a energia e vai movimentando tudo que está à sua volta. Então, as práticas também são muito importantes. Práticas, disciplinas diárias são Hum, importantes. Tá? legal, legal, muito legal. Então, para agora tá liberado esportes todos, Qigong, Yoga, Hatha Yoga, todas as atividades físicas. Vamos tentar pelo menos fazer em casa, pessoal. Precisamos, né? Está tendo muitas atividades online, porque Sim, tudo isso aconteceu para as pessoas aprenderem a trabalhar online, elas a trabalharem online e criar é grupos e muito fazer as coisas fácil. que são necessárias. Porque ainda É vai muito ter altos e baixos, então as pessoas têm que se cuidar ainda. Tá? certo. Eu queria estar falando um pouquinho também, procurar falar dos Ainda outros nós temos 15 minutos. Pode 15 falar. minutos, dá para fazer bastante coisa. Falar um Tá. pouquinho dos outros elementos, né? Sim. Nem só, não vivemos só de madeira, né? Então, no Não. caso da água, quem tem os problemas com o elemento da água em desarmonia são pessoas que têm medo da vida, falta de ambição, elas perdem a coragem fácil, né, por dificuldade ou raiva.
Ela ficou com dificuldade, ela já joga para cima as coisas, sabe? Ah, né? Ela é aquela pessoa que desiste da vida. Isso quando é na polaridade do yin, né? Que é a retração. Quando a desarmonia de água dela está em excesso, aí no caso ela teme a perda de controle, porque ela quer controlar as coisas, ela tem muita ambição e ela tem necessidade de poder e ela gosta de se sentir poderosa às custas dos outros, né? Ela quer poder sobre os outros para ela se sentir segura, O Yin também é né? considerado a energia feminina, né? Enquanto o Yang é mais a energia masculina. É mais masculino. No caso, quando essa pessoa, quando o desequilíbrio da água ela tá no yin, ela tem mais essa atitude de desistência. E quando ela tá mais, quando ela tá desequilibrado mais pro yang, aí ela tende a querer controlar as coisas. Ela vai querer controle, né? Uhum, sim. Ah, a terra, que é o baço e o estômago, muita gente vai se identificar, né? Quando ela está em desarmonia para o lado do yin, a gente tem muita preocupação, muito pensamento e pouca ação. Aquela pessoa que pensa muito, mas não faz. Ela consome tanta energia pensando que ela esgota o que vai embora, o sangue vai embora, e ela não dorme à noite, ela vai ter insônia, com sono durante o dia, né? Vai acabar afetando o fígado depois também, né? A sensação de cansaço, de vazio interno, né? Já quando esse desequilíbrio da Terra ela está em excesso, ela vai ter apego, ela vai ter posse, ela vai querer se intrometer na vida dos outros, né? Vai ser intrusa, a preocupação excessiva também, né? E ela tende a querer limitar a independência das outras pessoas que estão em volta dela, né? Isso também pode acontecer. Aí no fogo, a gente tem no fogo yin, do lado do yin, Tá. a tristeza, a solidão, a perda de interesse pela vida, ela não tem interesse em relacionamento social, ela só quer ficar em casa, né? Ah, irresponsabilidade também. Ah, no caso, quando ela está yang, quando é o desequilíbrio do fogo, ela está demais, aí é a euforia. É muita excitação, muito entusiasmo. Aí entra a irresponsabilidade, excesso de atividade social e sexual também. Então, as pessoas que vivem numa gangorra, as pessoas que têm na acupuntura, a gente chama de fogo de coração. E Tá. todas essas desarmonias a gente consegue tratar. A gente tem tratamento, né? Essas pessoas da parte do fogo, com desequilíbrio de fogo, elas têm muito transtorno bipolar também, né? Aquela depressão que a irritação oscila, em todos os casos vai ter fígado também, todos os elementos acabam sendo mais ou menos afetados também. Aí no caso do metal do pulmão, o pulmão ele é yin por natureza, né? É um órgão de natureza yin. A pessoa vai ter preocupação, possessão, ah, medo de perder, né? E ela não consegue formar laços duradouros na vida dela. Quando está lá na polaridade yang, a tristeza é profunda
e ela é uma pessoa muito negativa e ela tenta amenizar a tristeza dela com relacionamentos novos, né? Fazendo amizades novas, conhecendo pessoas para mascarar aquela Aquilo que tristeza, ela. né? Tá. Que ela tem que não está sendo trabalhado, né? Sim. Aí, e para tudo isso, a gente tem até comidas, fitoterapias, ervas que a gente pode usar. Você falou das plantas, a gente pode Algum. até pensar numa live em falar das plantas e tá escolhendo ervas de forma geral, seja para o Feng Shui, seja para alimentação, para fitoterapia, para estar harmonizando esses desequilíbrios. Não é Sim. interessante? Que quando você faz um preparo de ervas fitoterápico, você vai trabalhar com a energia da planta e você vai, diferente dos trabalhos que são feitos em umbandas, nessas outras atividades, a fitoenergética você vai estar pulverizando nos ambientes e trabalhando a energia das plantas e a energia da própria erva, de uma maneira diferente. Porque existem várias linhas que as pessoas seguem. Então, quando foi falado aí do banho, deu para Umbanda, é uma coisa. Para outras situações, são outros significados energéticos. Existem as plantas Ah, yin, yang também, né? Que com isso aí você nem por isso que nem todo mundo pode tudo. sim. A pimenta, por exemplo, ela, quando a pessoa está muito retraída, está muito deprimida, né? A tristeza profunda do pulmão, a pimenta, ela cai muito bem, porque ela vai expandir o pulmão, ela vai Você abrir. usa também a pimenta como as pessoas usam às vezes bolinhas, né? Você usa a pimenta também, não usa a semente da pimenta? A gente pode usar a semente da pimenta em pontos de Em que caso acupuntura ela é também. contraindicada? Em quem é alérgico? Só? Então, ela, no caso, ela vai estar contraindicada, por exemplo, se ela for usada em demasia, porque o sabor do metal, ele é o picante, ele é o astringente, mas é bom usar quando ele está retraído demais, para ele expandir. Quando não é o caso dele estar tão retraído assim, se você for usar pimenta, 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 o que vai acontecer? Vai esgotar energia, porque ela faz dispersão, ela dispersa energia. E aí Mesmo ela a vai semente, quando enfraquecer. você usa na acupuntura? Assim, é porque ela vai ter esse ponto de fazer sedação, de dispersar, de repelir, né? A pimenta, ela repele, ela é dispersora, certo? Aí, no caso, e a pessoa que come muita comida condimentada, que tem essa preferência, é porque ela já tem a tendência de ter esse retraimento do pulmão. Só que esse excesso, ele vai aquecer a madeira, o fígado, porque o metal domina, né, na estrela lá, no ciclo de dominação, domina a madeira. Então, nesse caso, vai fazer mal pro fígado, né? A comida muito condimentada, muito temperada. Para estar fortalecendo, aí no caso a gente tem outros sabores, né? A polcã, a mexerica, a polcã, a laranja, o gengibre, é muito bom para fortalecer o pulmão também, a terra. Ele é picante, mas ele é doce. E o sabor doce ele é nutritivo, né? Vamos amadurecer essa ideia. Uma live para falar de ervas, para harmonizar os elementos. E aí a gente coloca acupuntura, a gente coloca Feng Shui e Sim, faz essa salada que parece que são coisas diferentes, mas que no fim tudo meio que não se são diferentes, são. relaciona,
E né? aí a gente vai. Então, assim, dá uma. Nós temos 5 minutinhos ainda. Dá uma dica de alguma coisa. Dá uma dica. Hum, uma dica. É, Eu falei no começo da atividade física, né? falou. Precisamos, e o equilíbrio, né? Lógico que a princípio, com todo esse momento, com o calor que está fazendo com a estação, vai consumindo o yin. Todo mundo está muito yang, yang, yang. Quem está trabalhando em casa, ah, às vezes a gente pensa que trabalhar e estudar em casa é mais confortável, e, no entanto, você tem problemas de conexão com a internet, que está sobrecarregada, você tem problemas, o excesso de trabalho, porque o chefe começa a mandar muito trabalho, porque você está em casa, né? Pode trabalhar. Então, está todo mundo muito estressado. Além da atividade, equilibrar também com alguma forma de meditação, né? Primeiro, atacar pelo corpo, atacar pelo movimento e depois tentar pela meditação. Eu acho que dança cai muito bem, Qigong cai muito bem também. Todas as formas de meditação, acho que nunca foi tão necessário assim para a vida da gente, né? E vamos pensar agora, então, nesse momento, nesse período que a gente está, de primavera, tá colocando mais plantas em casa, tá tentando fazer uma conexão maior com a natureza, mesmo dentro de casa, né? A gente pode trazer um pouco a natureza para dentro da gente, né? Eu descobri um talento novo que eu sei Eu vou dar uma falar. dica. Eu fiz um verdinho, ó. Aonde eu puder Ah, enfiar verde, aonde eu puder enfiar verde, aqui eu coloco. uhum. Ah, Vou dar uma dica de Feng Shui que é assim. Vocês sabem que no Feng Shui tem várias áreas, você divide num baguá de 8 lados, e tem várias áreas, né? Sucesso, espiritualidade, amigos. Então, tem várias áreas que você pode ativar na sua casa. Então, você vai ativar com plantas, com várias coisas. Inclusive, se você tiver um baguá, você pode, com a acupuntura, você também pode ativar essas áreas no papel mesmo, tá? Então vamos fazer assim. Para você intensificar a área da carreira, que é uma das áreas do Baguá, o que você tem que colocar nessas áreas? Objetos que contenham água, como fontes, mini cachoeiras, aquários, telas também, tá? Obras de artes ou fotografias que representem massas de água, por isso que eu falei das telas, que nem os oceanos, rios, lagos. Você pode colocar também qualquer imagem ou objeto que simbolize para você a sua carreira. Então, você pode pôr livros, no teu caso, você pode pôr agulhas, coisas que lembrem que é a sua carreira, tá? Ou a sua empresa, ok? Também você pode colocar objetos de formas livre também, né? Algumas coisas onduladas? Pode, desde que você saiba que a ondulação é mais devagar as coisas, tá? Você pode também colocar espelhos cristais, porque os espelhos cristais, eles simbolizam a água também. E você pode pôr algumas frases positivas também. Então fica a minha dica de Feng Shui para você ativar a sua área da carreira, tá? Acho que nós temos mais um perfeito, minuto. adorei. Mais um minuto. Deixa uma frase de efeito. Ai, meu Deus. Nessas horas. Deseja alguma hum, coisa. Eu desejo para as pessoas que elas voltem para a nossa live e nós temos 26 minutos restantes. Acaba de falar que sim, a gente vai eu cair. desejo que todo mundo que perdeu entre no YouTube depois, que tem muita coisa legal que a gente conseguiu falar.
E vai E, ficar também no IGTV. Vai gente, cair a live! vai cair a live.